hoje, querido, nós vamos falar sobre este tema, a bênção do perdão de Deus. Nós vamos meditar no Salmos 51, que é um salmo muito marcante. É um salmo que Davi compõe logo após ele ser confrontado pelo profeta Natã. Só para você lembrar um pouquinho, a palavra nos diz em 2 Samuel que Davi ele adulterou com Batseba e ela engravidou. Depois disso, ele tentou esconder o seu pecado. Ele causou a morte de Urias, tentou acobertar tudo, se casou com Batseba, achando que ninguém ia descobrir. Mas a palavra nos mostra que Deus enviou o profeta Natã para tratar Davi. E após Davi se confrontar com o seu pecado, ele compõe esse salmo, onde ele coloca ali a sua experiência de arrependimento, de perdão de Deus, de restauração. Querido, se você já teria vergonha de ter um pecado seu exposto, imagina o de Davi, que está na Bíblia, por gerações e gerações tem sido contado. Mas Davi, ele deixou o seu exemplo, seus erros também, para podermos aprender. E através do erro de Davi, Deus nos ensina coisas preciosas também. E hoje nós vamos falar sobre isto, a bênção do perdão de Deus. Queridos, nós podemos dividir esse salmo em 3 partes. A primeira parte que nós vamos falar agora é a da confissão, onde Davi confessa a Deus o seu pecado, onde ele reconhece o seu pecado e se coloca diante do Senhor, confessando aquilo que ele tinha praticado. Nós vamos começar lendo o texto de Salmo 51, versículos 1 a 6, você pode acompanhar na sua Bíblia, ou pode acompanhar conosco o texto que está na tela, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Como nós falamos, diante da constatação de Davi que a sua tentativa inicial de esconder o pecado não deu certo, só bastou a Davi reconhecer o seu erro. E ele reconheceu o seu pecado. Isso é um passo importante também. Reconhecermos as nossas atitudes erradas. E não somente isso, mas nós vemos que Davi não colocou nenhuma condição para Deus. Ele entendeu que Deus estava sendo justo na sua condenação. Nós temos que entender que o profeta Natã disse que Deus iria retirar aquela criança, que Davi não seria o pai daquela criança. Depois Davi gerou novos filhos. Mas o pecado de Davi teve consequências. E Davi, num primeiro instante, ele até tentou barganhar com Deus. A palavra fala que ele tentou jejuar, tentou orar, mas quando ele viu que não tinha mais jeito, só restou a ele reconhecer o seu pecado e aceitar a sentença do seu pecado. Então Davi, ele reconhece e aceita o julgamento e o castigo de Deus. Queridos, nós vivemos numa geração que parece que não consegue aceitar que Deus é amor, mas que também Deus é justo. Nessa manhã nós estávamos estudando em Romanos capítulo 2 e aprendemos justamente sobre isso, que todos nós somos pecadores. Portanto, Deus é justo em punir a humanidade. Deus é justo em punir aqueles que estão vivendo uma vida de pecado. E Davi reconhece isso. Davi, ele entende que o pecado que ele cometeu foi muito grave. Ele cometeu adultério, depois ele causou um assassinato, e tentou encobrir isso. Mas quando ele constata isso, ele não tenta mais fugir, vê que não tem mais jeito, ele reconhece o seu pecado. E se coloca diante do Senhor, reconhecendo que havia pecado também contra Deus, contra a lei de Deus. Ele entende que todo pecado não é só contra uma pessoa, não é só contra si mesmo, mas é primeiramente contra Deus. Nós precisamos ter isso claro em nossas mentes, queridos. Porque muitas pessoas acham que o pecado é só aquilo que faz mal ao outro. Você já deve ter ouvido esse ditado, né? Não, pecado só é pecado se faz mal para o outro. Se é para mim, não tem problema. É uma tentativa de
amenizarem o pecado, né? Uma tentativa de passar um pano em cima do pecado. Mas a palavra não mostra que pecado seja isso. É interessante também que na parábola do filho pródigo, que havia abandonado seu pai, gasto todos os seus bens, quando ele está retornando, na oração dele, ele fala: Pai, pequei contra ti e contra os céus. É interessante que, num primeiro momento, a gente poderia pensar: não, ele pecou só contra o pai. Mas aquele jovem arrependido reconhece que havia pecado contra Deus também, porque ele havia quebrado o mandamento de Deus. E é isso que acontece com Davi. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 5, Davi reconhece que ele era digno de morte. Davi reconhece qual era a sentença que era devida a ele. Ele diz assim: então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. É interessante que Natã começa aqui com uma historinha. Davi, o que você acha de um homem que tendo muitos rebanhos, tendo um rebanho grande, muitas ovelhas, mas recebe uma visita, ele vai lá e mata a única ovelhinha que o seu vizinho tinha para fazer um churrasco com o seu visitante? O que você acha que esse homem merece? E Davi já prontamente, cheio de um senso de justiça, né, diz: esse homem merece a morte. E aí Natã aponta para Davi e diz: mas esse homem é você. Porque Davi tinha muitas mulheres, né? Os reis daquela época tinham muitas mulheres, tinham múltiplos casamentos. E Davi tinha diversas mulheres. Mas ele vai e pega justamente a de Urias, um homem leal a ele, que estava trabalhando em favor dele, e ele vai lá e pega a única ovelhinha do seu vizinho, aquela que não lhe era permitida. E aí Davi então reconhece que o que ele havia dito, a sentença que ele havia expedido contra um possível homem, na verdade era digna dele receber essa sentença também. E ele estava preparado para isso. Quando nós vemos nesse salmo, depois nós vamos ler as outras partes, mas Davi reconhece que era a sentença que era própria para ele, pelo que ele havia cometido. E ele se desespera ao ponto de pedir que o Senhor não retire dele o seu Santo Espírito. Davi reconhece o grau de rigidez, o grau de seriedade do seu pecado. E interessante aqui que Davi trata o pecado com a rigidez que deve ser tratado. Nós precisamos entender isso também. Tem muitas pessoas tratando o pecado apenas como um desvio, como um pequeno erro, como um deslize, mas não como pecado. Aliás, até parece que essa palavra virou uma heresia, né? Até parece que virou uma palavra proibida. Mas nós precisamos ter consciência do pecado e da seriedade dele, porque a palavra nos diz que o nosso pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Quando nós estamos em pecado e não o confessamos e não o reconhecemos, nós permanecemos e tendemos a nos afastar de Deus, assim como fez Adão e Eva. Assim como Adão fez no começo da história da humanidade no jardim do Éden. Quando ele reconhece o seu pecado, né, ao invés de ele pedir perdão, ele tenta se esconder. Ele tenta fugir da presença de Deus. Mas nós temos que tratar o pecado com seriedade, reconhecer nossas falhas. Não para entrarmos em depressão e nos afastarmos de Deus, mas para chegarmos diante dele, que é um Pai amoroso, que é um Pai perdoador. Para mudarmos de atitude, para deixarmos o nosso caminho errado. O primeiro passo, então, para a restauração é o reconhecimento da nossa pecaminosidade, de nossos erros e de nossas falhas. Não tem como termos a nossa comunhão restaurada com Deus enquanto não reconhecermos o nosso pecado, enquanto acharmos que está tudo bem, que não precisa ser feito nada. Enquanto fingimos que está tudo bem, o pecado se aproveita, né, para nos afastar de Deus. Porque nós não conseguimos entrar na presença gloriosa de Deus sem olhar para nós mesmos. É como uma luz muito forte num lugar que estava marcado pela escuridão. Aí, de repente, começa a aparecer aquilo que estava errado, aquilo que está estragado, aquilo que está podre, aquilo que está sujo, né? E a presença de Deus, ela traz luz sobre o nosso entendimento. Quando estamos na presença de Deus, nós olhamos para nós e percebemos o quanto nós somos falhos e o quanto nós precisamos da misericórdia de Deus para nos transformar, né? Então é impossível permanecermos no pecado e permanecermos na presença de Deus. O ser humano pecador, ele foge, ele tenta se esconder. A palavra fala que no dia do juízo final, as pessoas vão pedir que as pedras caiam sobre elas. Por quê? Para se esconder da presença de Deus, do dia do julgamento de Deus.
Mas quem pode se esconder da presença de Deus? Isso é um tolo engano, né? Deus, Ele conhece tudo, Ele tudo vê, Ele está em todos os lugares. Mas a verdade é que muitas vezes nós tentamos fazer isso, esconder o nosso pecado, fingir que nada está acontecendo, né? Correr para a moita, como fez Adão, para não reconhecer que ele estava pobre, cego e nu. Precisava da presença de Deus, que perdoa, que transforma, que nos limpa e nos purifica de todo pecado. Um outro erro também é tentarmos amenizar o pecado ou achar que nós não precisamos de perdão porque não seremos descobertos. Queridos, talvez até a gente não seja descoberto. Embora, pela pouca experiência que eu tenho de vida, eu percebo que mais cedo ou mais tarde, tudo vem à tona. Porque Deus, Ele não nos deixa permanecer no erro, Ele trata os seus filhos. Não que Deus queira nos envergonhar, mas Deus, Ele é tão amoroso que Ele não nos deixa na situação. Ele traz à tona para que a gente possa ser tratado por Ele, para que a gente possa ser liberto do pecado. Mas quando nós tentamos amenizar ou tentar achar que não precisamos de perdão, nós deixamos de desfrutar da bênção que é a presença de Deus, o perdão de Deus em nossas vidas. Não é à toa que o salmista, ele diz que enquanto ele escondeu o pecado dele, ele foi envelhecendo, os seus ossos parece que foram se secando, e o seu humor se tornou como uma terra seca, uma terra de estio, né? Nós temos vivido dias quentes na nossa região, e graças ao bom Deus que ontem choveu. Mas quando fica algum tempinho sem chuva, já começa aquele ar poeirento, né? Aquele clima seco, quente, e aquilo até nos desanima, o calor excessivo nos desanima. Agora imagina você viver constantemente nesse sentimento por causa do pecado que está sendo oculto. Então, querido, querida, não acoberte o pecado, não oculte. Não tenha medo de chegar na presença de Deus, que estende a mão, Pai de amor. O segundo passo para a restauração é também aceitarmos o julgamento de Deus. Às vezes até nós reconhecemos, mas não queremos aceitar a sentença de Deus sobre o nosso pecado, né? Querido, entenda isso, Deus lhe perdoa, mas Ele não elimina a sentença, Ele não elimina as consequências. Por exemplo, se você tinha uma vida promíscua e contraiu doenças venéreas por causa disso, Deus te perdoa. Deus pode te dar uma nova vida, mas as consequências das doenças permanecerão. Se você veio de uma vida de crimes, Deus te perdoa. Eu me lembro que uma vez estava conversando com uma pessoa que confessando para mim, mas pastor, eu tirei uma vida de uma pessoa. Eu falei, querido, você vai ter que conviver com isso. Mas Deus pode te dar uma nova vida daqui para frente, pode te perdoar. Ele não vai trazer aquela pessoa que você tirou a vida de volta, mas Ele pode te perdoar e te dar um recomeço, né? Então as consequências permanecem. O ser humano rebelde, ele tem ódio de Deus justamente porque ele não quer ser punido por causa da sua rebeldia. A verdade é que as pessoas que estão no mundo e não querem saber de Deus, elas têm raiva de Deus porque elas sabem que chegará o dia do juízo final. E o que elas querem é viver uma vida dissoluta de pecados sem ter qualquer tipo de consequência. Mas isso não é possível. A palavra diz que no dia final, todos nós seremos julgados, grandes e pequenos. Aqueles que se arrependeram serão julgados para a salvação, mas aqueles que rejeitaram a Deus serão julgados para a condenação e o fogo eterno. E eu espero que você não esteja nesse segundo grupo. Há tempo. Arrependa-se enquanto há tempo, se você ainda não se reconciliou com Deus. Não seja rebelde. Entenda que Deus, quando Ele nos pune, não é por vingança, mas é por amor. Deus, quando Ele nos pune, não é para nos humilhar, não é para se vingar, mas é para que a gente possa reconhecer. É como o pai ou uma mãe que precisa punir o seu filho ou a sua filha para que aquele filho possa perceber o que fez de errado, reconhecer que aquilo não está certo e não voltar a fazer a mesma coisa. Para isso existe a correção. Por isso nós, que somos pais, temos que corrigir os nossos filhos. Do contrário, nossos filhos crescerão sem qualquer limite, e isso é terrível. Você acha que Deus vai nos deixar então viver sem limites? Sem correção? Pelo contrário, quando Ele nos corrige, Ele corrige aqueles a quem Ele ama. Então, se você tem sido corrigido por Deus, querido, não faça biquinho, não faça mimimi, mas entenda que você tem sido corrigido por um Pai que te ama e que quer que você se arrependa e mude de atitude. E um Pai que te dá forças e poder também para mudar o seu caminhar, né? Então, o desejo de Deus é que abandonemos o pecado e voltemos para o caminho certo.
E o bem da verdade é que muitas vezes, se não tiver punição em nossas vidas, nós não mudamos de atitude. O ser humano é extremamente resistente a mudanças, exceto quando a dor da permanência é maior do que a da mudança. Foi preciso que Davi passasse por aquela situação vergonhosa para que ele se arrependesse. Eu espero que você não precise passar por algo semelhante. Mas chegue-se na presença do Senhor, confesse a sua falha, entenda que Ele não vai te rejeitar, mas Ele te recebe, Ele quer te restaurar. Então, primeiro Davi confessou. Depois veio o processo de restauração, porque Deus não nos rejeita, mas Ele restaura o coração contrito, né? Salmo 51, versículos 7 a 12, você novamente pode acompanhar na sua Bíblia, ou no texto que está na tela, que diz assim: purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Quando eu ouço essas palavras de Davi, eu percebo um tom de alívio nas palavras dele pelo perdão recebido de Deus. Davi reconheceu o seu erro, confessou, e agora ele percebe o perdão de Deus na sua vida. Aliás, o profeta tinha dado essa sentença: olha, Deus não vai tirar a sua vida, vai haver consequências. E de fato, houve consequências na vida de Davi. Mas ele não te rejeitou, ele te perdoa e ele continua contigo. Querido, imagina o alívio de Davi diante disso. Provavelmente não, o maior medo de Davi era perder a presença de Deus. Por isso ele diz: não retires de mim o teu espírito, não me expulses da tua presença. Este era o maior medo de Davi. Mas quando ele vê que Deus não o rejeitou e que Deus o perdoou, acho que fez aquele respirou mais tranquilo, né? Davi não morreu por ter pecado, mas foi perdoado, pois reconheceu o seu erro e o confessou. A verdade é que Deus não rejeita aquele que se arrepende de seus pecados, e nós precisamos entender isso. Me lembro que uma vez, quando eu ainda era adolescente, conversando com um homem que estava meio embriagado, meio consciente, meio cá, meio lá, né? E eu conversando com ele, falando de Jesus, e ele me disse que ele não tinha mais jeito, que ele já não tinha mais, ele já tinha sido crente, tinha se desviado, e que não tinha mais jeito. E não foi nenhuma nem duas vezes que eu vi esse tipo de afirmativa. Mas isso está errado. Essa é uma má compreensão de quem Deus é. Deus não rejeita aquele que se arrepende. Por mais que por algum momento nós possamos ter nos afastado de Deus, por mais que você possa ter se desviado dos caminhos do Senhor, por qualquer que seja o motivo, de repente porque por algum motivo você não compreendeu a ação de Deus, ou porque teve algum desentendimento com algum irmão ou com alguma irmã, ou por qualquer situação que aconteceu na sua vida, e de repente você se afastou da presença de Deus. A palavra é: Deus não te rejeita. Venha a Ele como você está. O maior medo de Davi era ser expulso da presença de Deus, era perder a presença do Espírito Santo. Davi sabia que o mais importante não era a fama, e quantas pessoas matam e morrem por causa de fama, né? Davi sabia que o mais importante não eram as riquezas, e quantas pessoas perdem a salvação por causa de riquezas, perdem a oportunidade de vir aos braços amorosos do Pai, porque vão atrás de riquezas ilícitas, que as afastam da presença de Deus, né? Davi sabia que o mais importante não era o reinado, não era nada de que essa vida poderia lhe conceder. E Davi era um homem abastado. Davi era um homem que tinha tudo isso e muito mais por ser rei, um dos maiores reis da história de Israel. Mas Davi compreende que o que mais importava era a presença de Deus. Você tem essa compreensão também na sua vida? Queridos, não é errado desejarmos riquezas, não é errado trabalharmos por isso, não é errado nos esforçarmos por termos reconhecimento em nosso trabalho, em nossa carreira. Não há problema nisso. E se você algum dia, por algum motivo, se tornar famoso, em si também não é errado. Mas quando nós achamos que isso é mais importante que a presença de Deus, então nós perdemos o foco. Nada pode ser mais importante do que a presença de Deus e do seu Santo Espírito em nossa vida.
Deus não despreza um coração arrependido. Salmos 51, versículo 17, a segunda parte diz assim: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É interessante que neste mesmo salmo, Davi fala que não adiantava ele oferecer sacrifícios, porque não era isso que Deus queria. E pode parecer um pouco contraditório, porque nós vemos em outros trechos do Antigo Testamento, Deus instituindo o sacrifício, né? Mas o que Davi está dizendo não é que o sacrifício seja, que Deus rejeita o sacrifício em si, mas um sacrifício sem uma fé, sem uma caminhada com Deus, não tem valor algum. Né? As pessoas naquela época levavam o seu sacrifício de gratidão a Deus, de expiação de seus pecados diante do Senhor, mas muitas pessoas estavam fazendo isso como algo apenas automático, sem fé, sem compreensão. E é isso que Davi está denunciando, então. Não basta um sacrifício sem fé, não basta eu estar na igreja sem ter fé, sem viver de acordo com a palavra de Deus, sem me afastando do pecado, é só hipocrisia. Na época de Jesus, nós vimos isso muito na vida dos fariseus, pessoas que se diziam religiosas, conhecedoras da palavra, mas que eram hipócritas, que não amavam a Deus, que não amavam de fato a verdade da palavra de Deus e viver segundo essa verdade. Eram pessoas pecadoras, tanto é que estavam procurando a morte de Cristo Jesus, porque não queriam seus pecados trazidos à tona. Estavam tentando silenciar Jesus, porque quando Jesus falava, os seus pecados eram evidenciados. Mas aquele que se arrepende, é esse que Deus aceita, um coração contrito. Um coração contrito, querido, é um coração arrependido. Não se usa muito esse termo mais, mas antigamente, nas liturgias impressas de algumas igrejas, tinha o termo contrição, oração de contrição. Oração de contrição é isso, é de arrependimento. Né? Não é aquela oração fajuta de Senhor, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém? Né? Pecado por atacado, mas é de realmente você se colocar diante do Senhor e dar nome aos bois. Reconhecer todas as suas falhas. Senhor, eu tenho pecado nisso, nisso, nisso. E chorar na presença de Deus, para se levantar então, verdadeiramente perdoado, renovado por Deus, não desprezado, mas renovado, né? Porque Deus restaura aquele que confessa o seu pecado. Olha só o que 1 João, capítulo 1, versículo 9 nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Querido, aqui tem algumas afirmativas muito importantes. Primeiro, precisamos confessar. Mas quando nós confessamos nosso pecado, Ele é fiel e justo para o quê? Nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça. O que está dizendo é que Deus vai fazer isso. Sempre que nos arrependermos e confessarmos a Ele nosso pecado, Deus, Ele é fiel na sua palavra, Ele cumpre a sua palavra. E Ele nos perdoa e nos purifica, nos limpa. Não importa qual pecado você tenha cometido. Talvez você é daqueles que diz, mas o meu pecado não tem perdão. Querido, que arrogância, hein? Você querer dizer o que Deus pode fazer ou o que não pode? Ou pior, contrariar a palavra de Deus, do próprio Deus, que diz que Ele é fiel para perdoar-nos de todos os pecados. Então entenda isso, querido. O Senhor, Ele nos perdoa, não importa o que você tenha cometido. O que importa é você abandonar o pecado e se arrepender. Não é à toa, então, que o júbilo de Davi era imenso. Ele usa palavras como faz-me ouvir júbilo e alegria. Os ossos que esmagaste exultarão. Né? Davi se sentia assim por causa do pecado, seu humor, sua alegria tinha se esvaído, tinha ido embora. Não tinha mais prazer na vida, porque sabia que a mão de Deus estava pesando sobre ele. Mas quando ele reconhece o perdão, quando ele é restaurado, quando ele percebe que Deus não o rejeitou, mas o aceitou, né? Ele exulta, ele transborda de alegria. Júbilo e alegria é algo muito grande, não é só uma alegria, mas é um júbilo. Né? É como se o seu corpo estivesse sentindo isso. Né? Como se todo o seu ser fosse renovado. E é uma alegria que fica até difícil de ser expressa em palavras. É por isso que aquele que recebe a Cristo Jesus e tem o seu pecado perdoado, ele sente tamanha alegria. Porque realmente não é pouca coisa, querido. É termos uma sentença de condenação eterna anulada e recebermos agora a sentença de perdão
e de vida eterna na presença de Deus. É Deus voltando a se relacionar com o pecador arrependido, restaurando assim a comunhão com Ele. Quando nós somos restaurados por Deus, nós somos restaurados também em nossa comunhão com Deus. Assim como o homem que pecou, Adão e Eva que pecaram no jardim, perderam a comunhão com Deus por causa do pecado, foram expulsos do jardim, em Cristo Jesus a nossa comunhão foi restaurada. E hoje nós temos livre acesso. Você não precisa de um sacerdote te representando diante de Deus, você não precisa de um sacrifício te representando diante de Deus, mas você tem livre acesso à presença de Deus. Você tem a oportunidade em qualquer momento se ajoelhar na presença do Senhor e falar diretamente com Ele. Se ajoelhar, em pé, sentado, não importa, em estado, em espírito de oração, né? Quando estamos em espírito de oração, o Senhor nos ouve. O pecado nos afasta de Deus, mas o perdão nos reaproxima, nos traz novamente para a presença gloriosa de Deus. Queridos, Davi confessou, Davi reconheceu o seu pecado, recebeu o perdão de Deus, foi restaurado, e agora o que sobra a Davi e a nós? Apresentar a Deus o nosso louvor. Olha só o que o texto de Salmo 51, versículos 13 a 19 nos diz. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua bondade, por tua boa vontade, fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Queridos, os pecados foram confessados e agora Davi tem a alegria restaurada. A alegria de saber que os sacrifícios dele seriam aceitos também, que o louvor dele chegaria novamente à presença de Deus, seria recebido por Deus com alegria, com um aroma suave, porque agora ele teve a sua comunhão novamente restaurada com o Pai Celeste, o Pai de amor. Feito tudo isso, vem o momento de louvor pela graça alcançada. Quando nós reconhecemos, recebemos o perdão de Deus, isso gera em nós alegria e um louvor genuíno a Deus. Então nós temos que louvar a Deus em todo o tempo, querido, porque nós fomos tirados de uma vida de pecado, nós fomos tirados de um destino de destruição, e fomos trazidos para a presença de Deus em um destino de vida eterna, e vida eterna que vale a pena, porque no inferno também a vida será eterna, né? Mas de sofrimento, e agora nos céus nós teremos uma vida eterna de alegria e prazeres sem fins, porque lá está o nosso Deus. Essa é a nossa alegria, querido, isso é motivo de sobra, de louvor. Eu estou lendo um livro chamado Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis, retornando um pouquinho, um livro um pouquinho difícil de ler. Mas até coloquei hoje no meu Instagram ali uma frase dele falando sobre a importância de entendermos que o nosso deleite, a nossa alma, ela se deleita apenas em Deus, e não nas coisas deste mundo. O nosso prazer está em Deus, a nossa alegria está em Deus. As coisas deste mundo até trazem uma alegria momentânea, mas a alegria eterna que a nossa alma tanto deseja está apenas em Deus. Por isso que quando estamos em pecado, estamos afastados de Deus, não temos como ser verdadeiramente alegres. Mas quando somos restaurados, a alegria, ela é abundante em nosso ser, porque a nossa alma se encontra novamente com Deus. E é isso que ela anseia. Diante do perdão de Deus, nós podemos oferecer o nosso culto, e o nosso culto racional e sacrifício vivo, que Paulo diz em Romanos 12. O nosso culto racional, não estamos dizendo no sentido de ser algo mecânico, tá, queridos? De ser algo apenas automático, não é isso. Mas racional no sentido de estarmos compreendendo o que estamos fazendo. Eu estou louvando a Deus porque eu compreendo a realidade que eu vivo agora de um ser perdoado. Antes eu era criatura, agora eu fui feito filho do Deus Altíssimo através do sacrifício de Cristo naquela cruz. Isso é um culto racional, onde eu entendo o que está acontecendo.
Não é à toa que na tradição reformada, o louvor ele vem após o momento de confissão de pecados. Na tradição, na liturgia reformada, você tem primeiro um momento de oração, de contrição, onde nós apresentamos a Deus a nossa confissão, reconhecemos aquilo que erramos. Mas uma vez que reconhecemos o perdão, aliás, ainda em algumas igrejas é feito isso, né? Tem a proclamação do perdão, onde é proclamado um texto bíblico que fala justamente sobre isso, para que tenhamos o entendimento que Deus nos perdoou de verdade. E o resultado é o louvor. É agradecer a Deus, é adorar a Deus, porque Ele nos recebe, nos aceita, né? E isso tem que extravasar na forma de louvor. Quando somos perdoados, Deus restaura em nós a alegria da salvação. É isso que o salmista diz, que agora ele estava experimentando novamente a alegria da salvação. Não que ele tinha perdido a salvação, não é isso, queridos. O fato de você pecar não vai retirar de você a salvação, uma vez que você está verdadeiramente em Cristo. Mas nós perdemos a alegria da salvação. A alegria de saber que somos perdoados quando estamos em pecado. Quando relutamos em reconhecer. Quando relutamos em apresentá-lo diante do Senhor. Quando tentamos esconder, a gente perde essa alegria. A alegria de estar na presença de Deus. E voltamos novamente ao Éden, tentando fugir da presença de Deus. Onde você está, Adão? Nos escondemos, porque estamos nus. Quem te disse, Adão, que você está nu? Por acaso você comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? E assim voltamos a fazer a mesma coisa. Estamos lá nós de novo, muitas vezes, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Rejeitando o chamado, né, carinhoso de Deus para vivermos sempre na presença dEle e fechando os nossos ouvidos para a voz da serpente e do diabo que nos tenta dia a dia. Querido, não queira pagar para ver, não queira se afastar da presença do Senhor, para que você não tenha que passar pela perda da alegria da salvação. O pecado pode roubar de nós a alegria, mas Deus pode restaurá-la. Quando nós estamos na presença de Deus, quando reconhecemos, Ele restaura em nós uma alegria genuína. Neemias, capítulo 8, versículo 10, a parte C diz assim: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria de Deus nos traz força, nos traz vigor, nos traz ânimo, nos traz vontade de viver, vontade de levantar amanhã, segunda-feira, para trabalhar, na certeza de que, embora o dia possa ser difícil, Deus estará conosco, na certeza de que pode vir lutas, mas é para que tenhamos vitórias, porque Deus está conosco, não estamos sós, por isso a nossa vida tem esperança, por isso nós temos motivo para sorrir, e ao final do dia, quando nos deitarmos em nosso travesseiro, nós dormiremos tranquilamente, logo pegaremos no sono, como diz a palavra, porque o Senhor estará conosco. Essa é a nossa alegria, queridos. Essa é a razão da nossa esperança. Saber que o mundo está perdido, a coisa está feia lá fora. Mas em Cristo Jesus nós não estamos sós. O Senhor não nos abandona. Essa é a alegria da nossa salvação que nos fortalece. Essa é a causa da nossa esperança. Por isso o mundo não consegue compreender. Por isso muitas vezes somos vistos como loucos. Porque para o mundo essa alegria é loucura. Não faz sentido. Mas para aquele que está em Cristo é sabedoria. O Evangelho é sabedoria que traz salvação. Por isso louvamos a Deus pela alegria do perdão. E essa alegria também extravasa na forma de testemunho e evangelização. Uma vez que somos alcançados e essa alegria nos enche, nós precisamos compartilhar com o mundo da bênção que é a salvação, a bênção que é o perdão de Deus. Por isso nós somos chamados a testemunhar para aqueles que ainda estão perdidos, que ainda não conhecem essa realidade. E é por isso que o salmista diz: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ele também diz: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Que seja essa nossa oração: Senhor, me dá palavras para anunciar àqueles que estão ao meu redor, aqueles a quem o Senhor permitir, a bênção do perdão, a bênção de uma vida transformada,
A bênção de confessarmos, de experimentarmos a restauração e depois de sermos cheios da tua alegria, que nos faz te louvar. Por isso nós precisamos compartilhar, querido, porque isso que você tem, muitas pessoas nem sequer sonham em ter e precisam conhecer. Nós não podemos esconder essa bênção que é a salvação. Por isso somos chamados a proclamar o Evangelho a toda criatura. Devemos anunciar a bênção do perdão aos que ainda estão perdidos. Começa pela sua família, pelos nossos parentes, pelos seus parentes, pelos seus vizinhos, companheiros de trabalho, aqueles a quem Deus permitir. Querido, não seja o crente chato. Sabe aquele crente que é inconveniente? Peça a Deus sabedoria. Por isso que o salmista diz, dá-me as palavras, que sejam palavras de Deus, para você saber a hora certa de falar, com quem falar. Ore primeiro para o Espírito Santo preparar o terreno do coração, para que a semente não seja lançada num terreno rochoso, ou no caminho compactado, né? Que você tenha sabedoria para falar de Cristo Jesus àqueles que estão sedentos. Ah, pastor, mas e se eu pregar e a pessoa não ouvir? Querido, aí é problema dela com Deus. Eu não posso te garantir que se você falar, a pessoa vai se converter, porque essa é uma ação do Espírito Santo. O que eu posso apenas te dizer é um mandamento, que devemos proclamar o Evangelho a toda criatura. Falar daquilo que... Ah, pastor, mas eu não sei o que falar. Querido, você não sabe falar do que Deus está fazendo na sua vida? Você não sabe ser testemunha? O que a testemunha faz? Ela fala aquilo que ela viu. Ah, eu vi o acidente, veio um carro assim, bateu no outro, né? Ela testemunhou um acidente de carros. Assim também nós temos que testemunhar a ação de Deus em nossas vidas. Às vezes as pessoas ficam procurando esqueminhas para falar do Evangelho de Cristo. Apenas fale daquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua família, no seu pensamento, nos seus sentimentos, nos seus conceitos. Fale do que Deus está fazendo, querido. E o Espírito Santo vai abençoar, trazendo salvação àqueles que estão ao seu redor. Quero concluir dizendo que a maior bênção que podemos receber, sem dúvida, é o perdão de Deus. Claro que tem muitas outras bênçãos que Deus derrama sobre nós, mas a maior delas é a bênção do perdão, porque quando somos perdoados, somos restaurados. Deus jamais rejeita o pecador, entenda isso. Ah, o que eu faço não tem perdão. Querido, não seja arrogante, mas aceite o perdão de Deus. Você precisa também aprender a receber o perdão de Deus na sua vida. Uma vez que você se arrependeu, que você foi perdoado, não deixe mais o pecado, o diabo vir te acusar deste pecado. Conta a história que uma vez o diabo veio a Martinho Lutero, né, e jogou diante dele uma longa lista de pecados, dizendo, isso aqui é tudo que você está fazendo de pecados, que você tem infringido as leis de Deus. E aí Martinho Lutero pegou uma tinta vermelha que ele tinha sobre a sua mesa e jogou sobre aquela lista de pecados e disse, mas Jesus morreu por mim e perdoou todas elas. Tem uma outra música do Estênio Márcio, também que eu gosto muito de ouvir, um cantor protestante, e ele fala sobre um homem que havia sonhado que tinha morrido e chegou aos céus. E aí quando chega nos céus, ele diz para o anjo, né, qual o nome dele. E o anjo vai lá e pega o nome e começa a ver a obra da vida dele. E o anjo começa a ficar assoberbado e assustado com tudo aquilo que ele tinha feito. E o anjo olha para ele e fala, mas você fez tudo isso? E ele diz, eu fiz. Mas olha lá o que está escrito na última linha. Aí o anjo começou a sorrir ao ver que estava escrito com o sangue de Cristo, perdoado. Querido, entenda isso, porque isso é um mistério. É um mistério maravilhoso de Deus para nós. A lista de nossos pecados é imensa, mas ao final dela está a sentença de perdão, quando nós nos arrependemos. Reconheça os seus pecados, para que você tenha comunhão restaurada com Deus, para que você possa ter novamente restaurada a alegria da salvação. E Deus vai te restaurar, porque por mais que os nossos pecados possam ser abundantes, a graça de Deus é superabundante. O amor de Deus é muito maior do que qualquer pecado que possamos ter cometido. Quando você recebe o perdão de Deus também, não se esqueça de adorá-lo. Seja grato. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não me rejeitou, porque o Senhor não me expulsou da tua presença, porque o Senhor não retirou de mim o teu Espírito. E agora, querido, Deus te dá uma missão. Ao sair por aquelas portas, não acabou.
você precisa falar do amor de Deus àqueles que ainda não conhecem. Testemunhe, fale em tempo e fora de tempo, porque o mundo está carente da presença de Deus. Todos pecaram e precisam da glória de Deus. Eu quero te convidar a fechar seus olhos nesse instante. Pai querido, obrigado porque já estou crucificado naquela cruz com Cristo. Um dia, Pai, estivemos em caminhos errantes, longe da Tua presença, em caminhos de escuridão, onde tentávamos nos esconder da Tua luz gloriosa, que revela o quão pecaminoso nós somos, o quão pecadores somos. Mas, Pai, um dia a Tua luz veio sobre nós e nos trouxe compreensão do Teu amor, do amor que foi revelado na cruz de Cristo, que se entregou para que nós tivéssemos perdão e salvação. E, Pai, por minhas obras eu não posso obter perdão, mas pelas obras de Cristo e pela fé, nós somos perdoados por Ti. E isso é maravilhoso. Não vivemos mais debaixo do jugo do pecado, mas estamos agora debaixo da graça de Cristo. E isso é maravilhoso. Pai, se alguém está me ouvindo nesta noite, aqui neste lugar, ou até mesmo através da internet, mas que ainda não se reconciliou contigo, ainda não se arrependeu de seus pecados, e ainda não recebeu o perdão do Senhor, Pai, trabalha esse coração nessa noite, para que haja arrependimento, para que haja mudança de vida, para que haja compreensão do Teu amor, que diz, vem até mim, e eu te aliviarei. Pai querido, e se há em nosso meio, ou aquele que está assistindo, que já está debaixo do Teu perdão, mas que falhou, e o inimigo tem acusado, e essa pessoa não tem conseguido descansar no Teu perdão, Pai, que o Senhor esteja trazendo agora entendimento e clareza, que uma vez que nos arrependemos, o Senhor nos perdoa, e o Senhor não mais se lembra de nossas iniquidades. E por mais que o pecado possa, que o diabo possa tentar nos acusar de nossos pecados, se o Senhor nos perdoou, isso é fato consumado, Pai. Que possamos então descansar no Teu perdão e viver em novidade de vida. Não mais regido pelo pecado, mas pelo Espírito Santo, que nos conduz aos melhores caminhos, à Tua presença eterna. Assim nós oramos no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.